Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos salvar as nossas vidas. Na Bíblia Sagrada nós encontramos esta mensagem de conforto e esta mensagem que nos mostra que vale a pena continuar lutando, porque nós não estaremos desamparados nunca. Mas na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós somos convidados à reflexão sobre a nossa postura diante dos desafios. A fé realizante. Confiamos em Deus, acreditamos nesse amparo que nunca nos falta, mas devemos fazer a nossa parte todos os dias, trabalhar incansavelmente para fazer o nosso melhor, por amor à nossa vida e pelo bem das pessoas. E assim nós vamos alcançar os nossos objetivos, vamos vencer as nossas dificuldades. E se no momento você achar que está sem forças para isso, que não vai dar conta, neste momento, faça a sua prece, faça a sua oração e receberá de Deus, dos Espíritos de luz, das almas benditas, dos santos, de Maria, Mãe Universal da Humanidade, receberá este amparo. E nesse momento ecumênico de preces, nós vamos orar e pedir por aqueles que nós amamos, por aqueles que estão no seu pensamento e no seu coração. Pedimos por Vani Valentim Freire Rodrigues, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que pede por sua saúde. Olga de Arruda Campos, de Carapicuíba, São Paulo, que pede por si e por seus familiares, especialmente pela saúde de seu neto, Enzo de Arruda César, soldadinho de Deus. Pede ainda por suas filhas, Márcia Tereza e Márcia Maria. Pedimos também por Elza Fanta Silva, que pede por sua saúde, por seu filho, fortalecimento espiritual, e especialmente para que seu filho Danilo Fanta Silva tenha uma nova oportunidade de trabalho. Pedimos também por Bruna da Silva Dias, de São Paulo, capital, que pede por toda a sua família, especialmente pela saúde de seu namorado, Fernando Nascimento, e também pela saúde de sua mãe, Eliete Maria da Silva. Pedimos pela irmã Alzina de Oliveira Caires, de São Paulo, capital, que pede por Laércio de Almeida Lopes e Diego Pereira Caires. E pedimos também por você que está nos acompanhando, por aqueles que merecem neste momento a sua vibração, o seu sentimento. E nós realmente elevamos ao Pai Celestial todas as nossas súplicas e pedimos juntos, uns pelos outros, formando esta grande corrente pelo bem, pela saúde, para que nós consigamos enfrentar os nossos desafios. E convidamos você a junto conosco nesse momento, completando este instante de tradição, de meditação, de fortalecimento, a beber da água fluidificada. Na mídia da boa vontade, nós temos este hábito já há muito tempo. Desde o fim da década de 1940, o saudoso irmão Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, em seu programa de rádio, convidava a todos que fizessem o seguinte: durante a prece, colocassem um copo com água perto do rádio, ou hoje perto da televisão, na cabeceira da sua cama, e no momento de oração, suplicassem ao Pai Celestial que aquela água recebesse as melhores vibrações, os fluidos fortalecedores que cada um precisava. A água é fundamental para a saúde do corpo, já ouvimos isso muitas vezes aqui no Viver é Melhor. Mas neste momento ela se transforma num potente instrumento de promoção da nossa saúde espiritual, renova as nossas energias e pode ser um hábito todos os dias na sua vida, para você, para as crianças, para os idosos, para todo mundo. Então vamos juntos agora, com o nosso coração ainda mais disposto a promover uma vida melhor, vamos beber da água fluidificada por Jesus. Vibrade junto conosco este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E eu tenho certeza que em muitas situações da sua vida você pode comprovar esta afirmação. Quando parece que não tem mais jeito, que nada dá certo, que nada funciona, de repente você tenta de novo, acorda um dia e tem uma intuição, ou tenta de novo aquilo que você já tentou, mas tem o melhor resultado, ou acorda mais disposto a enfrentar um problema de saúde, com mais paciência, com mais perseverança, sempre compensa tentar de novo, porque o Cristo nos ampara. E hoje nós estamos falando sobre saúde, que vai exigir também essa postura de continuar tentando, de continuar se esforçando, não só da pessoa que tem distimia, que é o nosso tema hoje, mas daqueles que estão ao seu lado. A família é muito importante também.
Distimia é o mau humor crônico. Nós vamos continuar, então, a nossa conversa com o nosso convidado, psiquiatra, especialista no assunto, que está ajudando a gente a entender, então, essa condição. Porque até então, doutor, provavelmente, boa parte dos nossos telespectadores achavam só que mau humor era uma questão de comportamento, é o jeito da pessoa, a personalidade, mas nem sempre é assim. Em algumas situações, a gente já falou isso no bloco anterior, os sintomas mostram que pode ser uma doença, uma alteração no cérebro, um transtorno realmente de saúde dessa pessoa. Mas quando é que o médico consegue ter certeza disso? Quando é que o médico olha para uma pessoa e conversa com ele e fala, você não, é só mal-humorado ou você tem distimia? Essa pergunta é importante porque o diagnóstico em psiquiatria, ele é baseado na entrevista psiquiátrica, não só com o indivíduo, mas também com quem convive com o indivíduo. Os exames de suporte, eles servem para afastar outras causas de doenças que também produzem as mesmas manifestações. Porque outras doenças orgânicas, outras doenças hormonais, físicas, podem produzir sintomas parecidos. Então, no momento do diagnóstico, além da história, da avaliação de como esses sintomas começaram a aparecer, em que idade, em que circunstância, como o indivíduo estava de saúde naquele momento, quais medicações ela toma, quais substâncias, drogas ela utiliza, porque tem substâncias químicas que produzem alterações de humor. E, no caso da distimia, particularmente, a importância de um familiar. Porque muitas vezes, e não é raro no transtorno psiquiátrico, o indivíduo não ter crítica de que ele tem uma manifestação psiquiátrica. Porque o que eu digo, o cérebro é o nosso computador. E ele não tem muitas vezes a capacidade de fazer um auto-feedback, um diagnóstico de que algo não está funcionando bem. Ela não consegue reconhecer que o comportamento dela não é o ideal. A depender do tipo de transtorno, sim. Nas psicoses, por exemplo, o indivíduo começa a enxergar outra realidade e é aquilo que ele está enxergando. Acredita que é realmente a verdade. E ele está enxergando mesmo uma realidade diferente. O cérebro dele está enxergando uma outra realidade, ele fica psicótico, tem alucinações. Na depressão grave, por exemplo, que não é a distimia, na depressão grave, o indivíduo tem delírio de que realmente não há solução e que o corpo dele muitas vezes já morreu, ele tem sensações esquisitas, então, e no caso da distimia, por ser tão crônico, muitas vezes o indivíduo acredita que aquilo não é uma alteração, porque ele não sente a mudança no seu humor, e só quem está próximo consegue identificar muitas vezes. E aí, doutora, a gente vê que é importante que esse familiar ajude a fazer o diagnóstico, porque a família sofre um pouco com esses sintomas e ajude também no tratamento. Como é que é o tratamento para esse paciente? Isso. O que é importante antes de falar do tratamento, a distimia é fator de risco para depressão. Tá? Então, é como se o indivíduo apresentasse alguns sintomas leves, crônicos, que vão sobrecarregando o sistema, o cérebro, e é um risco, aumenta o risco de ele ter mesmo um episódio de depressão, com afastamento do trabalho, com ideação suicida, com vontade de se matar, com todas as outras alterações da depressão. O tratamento é, em primeiro lugar, a psicoeducação do tratamento, que é a pessoa conseguir identificar que aquela é uma alteração que merece tratamento, porque o tratamento é longo. Não é o tratamento, toda doença cerebral, o tratamento não é rápido. Então, é porque ele demanda várias alterações em DNA das células do sistema nervoso, que depois vão produzir a química, e depois essa química em conjunto, cada área do cérebro funcionando, vai produzir o comportamento normal, retornar ao comportamento normal anterior. Então, a primeira coisa é o indivíduo realmente identificar que aquilo é uma alteração, senão ele não vai fazer o tratamento. A depender dos sintomas, o indivíduo pode tratar com medicação somente, geralmente doses baixas, até porque são sintomas leves, mas crônicos. Sim. Então, raramente vai precisar de uma doses alta de medicação e psicoterapia. A gente vai no próximo bloco continuar falando sobre como encarar essa situação, como ter o melhor resultado do tratamento. A gente vai falar sobre a importância do bom humor, já que nós estamos falando hoje sobre o mau humor, mas entender mais sobre esse assunto. A importância de nós mantermos, então, essa disposição, acima de tudo, em resolver os problemas e ajudar aqueles que nós amamos. O doutor destacou, inclusive, com relação à depressão, a questão dos pensamentos suicidas. Eu não poderia perder a oportunidade. Aqui na nossa programação, nós estamos a todo momento fazendo a nossa campanha
pela vida. Há pouco trouxemos a reflexão do jornalista Paiva Neto, esclarecedora, contra o aborto, pela vida. E nós falamos também sempre contra o suicídio, a prevenção deste grave desafio de saúde. Todos os dias, muitas pessoas se suicidam. E muitas outras tentam suicídio e não efetivam realmente esta ação. A prevenção é a melhor forma, é a única solução que nós devemos ter. E aqui, na programação da Boa Vontade, todos estes assuntos são compreendidos também, não apenas de maneira social, médica, mas também das questões espirituais. Por isso trazemos para você a sugestão da radionovela Memórias de um Suicida. Este é um livro de autoria do espírito Camilo Cândido Botelho, psicografia da irmã Ivone do Amaral Pereira, e que aqui está apresentado nesta forma tão interessante, você escutar e realmente a gente sente as mesmas emoções dessa história emocionante de arrependimento e de aprendizado. A história de um espírito que se suicidou e depois compartilhou com todos nós os grandes desafios que foram enfrentados depois dessa escolha e o grande sofrimento por conta disso. Se você tem pensamentos suicidas ou conhece alguém que tenha, leia este livro, mas especialmente escute a radionovela Memórias de um Suicida, para que você tenha o esclarecimento espiritual sobre a importância de lutarmos pela nossa vida, por mais difícil que ela esteja. E sempre na audiência da Boa Vontade TV estaremos juntos com você para encontrarmos soluções para os nossos desafios. A força em Jesus, que é o que nós estamos em busca todos os dias para uma vida melhor. Intervalo rápido na nossa programação, continue com a gente, voltamos já já.